Olá! Hoje vamos mergulhar numa história fascinante. As origens do futebol em São Gabriel Gavileu. Temos aqui connosco material da história do futebol Gavileu e também de Os Sete Grandes. A ideia é, perceber como tudo evoluiu, desde o amadorismo puro até aos clubes gigantes de hoje. Vamos tentar descobrir as histórias por trás destes nomes. E olha, para começar, um detalhe interessante. A primeira partida oficial registada, 14 de outubro de 1910, Olímpico, 3, Reativo Pertence, 1. Mas o Olímpico, o clube mais antigo, já existia desde 1887. Quer dizer, as raízes são bem fundas. Esse início, não é? Até ali, meados dos anos 50, era outra coisa. Futebol amador, talvez semi-profissional. Os jogadores, bem, tinham outros trabalhos e os clubes viviam dos sócios, comerciantes locais, até fazendeiros que apoiavam. As rivalidades eram muito de cidade para cidade ou bairro contra bairro. Sim, e essa fase amadora foi absolutamente crucial. Não podemos subestimar isso. Foi aí que se formaram as paixões, as torcidas que ainda hoje existem, sabes? Essa ligação forte com a comunidade nasceu ali. Os torneios eram locais, claro, organizados pelos clubes, por ligas amadoras. Foram a base do que veio depois, lá para 1962, com as competições mais a sério. Exato. E houve ali um boom, não é? Décadas de 20, 30, 40, muitos clubes a nascer, outros a fundirem-se. O Olímpico de Malhadais, por exemplo, fundado em 1887, mas só em 1908 é que entrou no futebol e tornou Malhadais, o primeiro grande centro do desporto no país. E depois, um marco importante, 1956, a Confederação Gavileia de Futebol, a CGF, foi uma fusão de 3 federações regionais, a AFG, FGF, FFM. O objetivo era muito claro, profissionalizar isto. Mas imagino que essa mudança não tenha sido simples para toda a gente. Pois não foi. Profissionalizar é caro, exige estruturas, salários. Muitos clubes mais pequenos, aqueles que viviam mesmo do apoio local, da paixão, não aguentaram, desapareceram. Foi um passo importante, sem dúvida, mas teve o seu custo. E a primeira grande competição nacional foi a Copa Coroa, certo? Essa mesma. Foi confirmada em 58, mas depois adiada, só aconteceu em 61, juntou os campeões regionais e pronto, marcou mesmo o início do futebol profissional a nível nacional. Ok, e é aqui que a conversa chega aos famosos 7 grandes. Aqui a coisa fica mesmo interessante. Vamos a eles. O Olímpico, claro, já falámos. Malhadais, 1887. O Serpente. O mais antigo? O pioneiro, sem dúvida. Essa antiguidade dá-lhes um estatuto especial desde sempre, uma referência. Depois, os Portistas. Este nasceu em 31, em Cruzes, resultou da fusão de 7 clubes. E o objetivo era claro, bater o pé ao clube universitário da cidade. Hoje é o segundo clube com mais títulos e a segunda maior torcida. É uma história de origem incrível, não é? Uma fusão estratégica, nascida da rivalidade. Mostra bem como a competição já era um motor para a organização dos clubes. Temos também o São Miguel, fundado em 1926 por marinheiros, conhecido como o Adorado. Tem a maior torcida do país e é quem mais vezes ganhou a Primeira Liga. A ligação ao mar nota-se bem no escudo, nas cores. Claramente, uma identidade social fortíssima desde o início, ligada aos trabalhadores do mar. E isso ficou, é a marca deles. E o Marechal Serafino, de 1929, fundado por trabalhadores dos portos e também militares. Curioso que começaram mais nos desportos náuticos, mas depois tornaram-se uma potência no futebol. O Vovô. Armadas. Percebes como estes clubes são um reflexo da sociedade da altura? E ainda faltam. Sim. A USM, União de Santa Maria, de 1919, fundada por estudantes universitários. Aparentemente, inspiraram-se numa visita do Olímpico à universidade deles, que era muito conceituada. Portanto, ligado à elite académica. Um contraste interessante com o São Tomás, por exemplo. Esse era da capital federal. Surgiu no início do século XX. Criado por operários dos caminhos de ferro. Diz que jogavam com o uniforme bordô do trabalho. Que incrível! E falta o Sombreiros. As raízes vêm a de 1921. Trabalhadores da construção do Porto. Mas a coisa consolidou-se numa fusão em 1937. É um clube com história. Mas a subida ao topo, a este grupo dos grandes, é mais recente. Foram tricampeões da Liga e são os atuais campeões de Valderrama. O Sombreiros mostra bem que esta elite não é uma coisa fechada, estática. As dinâmicas sociais, desportivas, continuam a mudar quem está no topo.
Mas o que é comum a todos, se pensarmos bem, é que as suas origens, trabalhadores, estudantes, militares, até as fusões por rivalidade, definiram muito a identidade e a base de apoio de cada um. E perceber isto é importante, acho eu, porque estas histórias não são só sobre bola. Contam muito sobre como São Gabriel Gavileu se formou socialmente, regionalmente. Sem dúvida nenhuma. Vimos essa longa transição do amadorismo para o profissionalismo, vimos como as rivalidades locais foram essenciais para acender paixões que ainda hoje ardem e como estes 7 grandes saíram de contextos sociais muito específicos, que eram um espelho do país. Portanto, no fundo, perceber estas origens ajuda a entender a dimensão que o futebol tem hoje no país. Não foi do nada. Exatamente. E isto levanta uma questão interessante, não achas? Se as fusões, as migrações, os contextos de trabalho, os estudantes, se tudo isso moldou gigantes do passado, que forças estarão agora, hoje, a definir os grandes do futebol Gavilia do futuro? Será o dinheiro? A comunicação social? Outras mudanças na sociedade? Fica a pergunta no ar, para pensarmos.